Bom, pessoal, então dando continuidade no estudo especial das vísceras do sistema digestório, nós vamos falar hoje sobre o esôfago. Então, o esôfago, como nós já sabemos, é aquele tubo que comunica a faringe com o estômago, ou seja, ela conduz o alimento da faringe, que é deglutido, e da faringe esse alimento vem aqui para o esôfago e do esôfago chega até o estômago. Então, o esôfago é um tubo muscular oco. Ele está localizado entre a traqueia e a coluna vertebral. Então, nessa figura aqui, a gente pode observar, então, aqui nós temos a traqueia, aqui a coluna vertebral e aqui o esôfago. Então, o esôfago ele está à frente da coluna vertebral e atrás da traqueia. Então, ele conecta a faringe, que está aqui, ao estômago. Então, ele conecta esses dois elementos. Ele mede cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento. E a parte superior do esôfago tem uma área especial de músculo que se afrouxa abrindo o esôfago quando sente a presença de alimentos ou líquidos, que é esta região aqui. Este músculo é denominado esfíncter esofágico superior. Sua parede interna possui estrias que promovem um movimento serpentiginoso, que é um movimento peristáltico, comandado pelo sistema nervoso autônomo. E esse movimento serpentiginoso conduz o bolo alimentar da faringe até o estômago. Então, isto porque a partir da faringe, essa musculatura, tanto da faringe como do esôfago, é constituída de estrias, e essas estrias, elas produzem um movimento serpentiginoso que conduz então o alimento da faringe até o estômago. Então nós temos aqui o esôfago, veja a mucosa, ela é toda estriada. Como já foi dito anteriormente, o esôfago é o responsável por levar o alimento ingerido até o estômago. Está aqui, olha aqui o esôfago. O órgão está localizado entre o extremo inferior da laringofaringe. Então aqui nós temos a laringofaringe, que é essa região, e se estende até a parte superior do estômago. Então nós temos aqui o estômago, aqui a parte superior, nós temos aqui o esôfago e nós temos nessa região um esfíncter denominado válvula cárdia, por onde passa então o alimento até o estômago. Veja aqui a passagem do alimento no esôfago, chegando até aqui, nesta válvula, que é o esfíncter cárdia. Então o alimento passa do esôfago para o estômago. Então, para ilustrar melhor o que foi dito, nós podemos dizer então que o esôfago atravessa o pescoço em toda a região do tórax, como nós podemos ver aqui, terminando na parte superior do abdômen. Então veja que o esôfago ele tem aqui uma parte correspondente ao pescoço, que é a porção cervical do esôfago. Depois nós temos aqui uma outra porção que compreende a porção torácica, no local do mediastino. E aqui embaixo, quando o esôfago ele atravessa o músculo diafragma pelo
orifício diafragmático, ele vai se comunicar aqui embaixo, na porção superior do estômago, na válvula cárdia, que é a porção abdominal. Então, a porção abdominal é a menor porção do esôfago. Então, nós temos aqui que o esôfago ele é dividido em 3 partes. Uma parte cervical, que cursa através do pescoço. A torácica, localizada no tórax. Mais especificamente, na região do mediastino. Nós temos o mediastino superior, médio e inferior. E a região abdominal, que é a menor porção do esôfago. Essa porção atravessa o diafragma, através do forame diafragmático, e chega até o abdômen, onde alcança então a porção superior aqui do estômago. Esfíncteres do esôfago. Uma vez que o esôfago é a terceira parte do trato gastrointestinal, nós temos a boca, a faringe, depois o esôfago. Ele está conectado nas 2 pontas a outras estruturas, resultando em suas junções. Então nós temos a junção faringoesofágica, que é esta região aqui. Então a junção faringoesofágica, que é onde nós temos aqui o chamado esfíncter esofágico superior. Nós temos também a junção gastroesofágica, aqui na parte mais inferior, localizada no ponto de encontro entre o esôfago e o estômago, onde se localiza aqui a válvula cárdia. Então a passagem do bolo alimentar através dessas junções é regulada por esfíncteres, que são feixes de fibras musculares de controle involuntário, comandado então pelo sistema nervoso autônomo. E a junção faringoesofágica é cercada pelo chamado esfíncter esofágico, que fica aqui nesta região superior, também conhecido como músculo cricofaríngeo. Cricofaríngeo de cartilagem cricoide. O músculo, na verdade, é a parte mais inferior do constritor da faringe. Então, por sua vez, a junção gastroesofágica é envolvida pelo esfíncter esofágico inferior, também conhecido como cárdia. Então, nós temos aqui a junção gastroesofágica e o chamado esfíncter esofágico inferior, que dá passagem do bolo alimentar do esôfago para o estômago. Então nós temos aqui uma figura que ilustra bem aqui o esôfago, que é esse tubo que começa lá na faringe e vem até aqui o estômago. Então ele comunica a faringe com o estômago. Aqui nós temos na porção superior do estômago, entre o esôfago e o estômago, a válvula cárdia, que é um músculo esfíncter que dá passagem do alimento do esôfago para o estômago. Aqui nós temos o estômago, que nós vamos ver numa outra exposição. Aqui nós temos uma outra válvula, chamada piloro, que comunica o estômago com o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Nós temos aqui a relação do esôfago com a aorta. A aorta, que é o principal vaso do nosso organismo. Então está aqui o esôfago, ele fica atrás aqui da traqueia. Veja aqui o arco aórtico e aqui a aorta torácica. E o esôfago ele fica à frente da aorta. Então aqui nós temos uma vista anterior, aqui uma vista posterior, onde nós temos aqui o esôfago
e aqui a aorta. Então, nesta outra figura, que é um desenho mais esquemático, nós temos aqui o esôfago, passando por trás aqui da traqueia, e aqui nós temos a aorta, passando por trás do esôfago. Veja aqui o arco aórtico, tronco arterial braquicefálico, carótida comum esquerda e aqui a subclávia esquerda. Podemos verificar aqui também o músculo diafragma. Então aqui seria a porção inferior do esôfago, que se comunica com a porção superior aqui do estômago através de uma válvula chamada cárdia. Então, logo que o esôfago perfura, né, ele passa pelo forame diafragmático, ele chega aqui ao estômago. Então, seria aqui a porção abdominal do esôfago, que é a menor porção do esôfago. Veja aqui nessa figura o esôfago, aqui o estômago, veja aqui o esfíncter, a válvula cárdia, que dá abertura para que o alimento passe do esôfago para o estômago. Aqui nós temos o esôfago numa vista anterior, uma vista posterior e aqui numa vista lateral, mostrando aqui a porção abdominal, porção torácica, lá em cima seria a porção, esta região, porção cervical do esôfago. Essa figura é uma figura bastante interessante, que é um corte transversal. Então, vai mostrar aqui a relação do esôfago com as estruturas vizinhas. Então, foi feito aqui um corte transversal na região aqui do pescoço, onde nós estamos vendo aqui o esôfago. À frente do esôfago, nós temos aqui a traqueia. Na parte posterior, então posteriormente, nós temos a coluna vertebral. Então aqui nós temos uma vértebra cervical nesta região. Então o esôfago ele está entre a traqueia e a coluna vertebral. Anteriormente nós temos a traqueia, posteriormente a coluna vertebral. E aqui está o esôfago. Nós temos aqui próximo ao esôfago uma artéria importante que é a carótida interna. Temos aqui a veia jugular interna, que é a principal veia do pescoço. Aqui a vértebra cervical. E aqui no interior da vértebra cervical, na região aqui do forame vertebral, nós temos a medula espinhal. Aqui nós temos um corte transversal apenas do esôfago, mostrando a sua túnica externa. Aqui a túnica muscular. E aqui é a lâmina própria da mucosa do esôfago. Aqui a tela submucosa. O suprimento sanguíneo do esôfago, que é feito através das artérias, até agora nós vimos as principais partes e junções do esôfago. Agora é hora da gente olhar a sua inervação e a sua vascularização. Então nós vamos começar aprendendo sobre o suprimento sanguíneo arterial primeiro. Então as artérias que vão nutrir o esôfago são genericamente chamadas de artérias esofágicas. Então nós temos aqui as chamadas artérias esofágicas. Aquelas suprindo a parte cervical se originam da artéria tireoidea inferior, um ramo do tronco tireocervical, a artéria subclávia. Aqui a artéria subclávia e aqui as artérias que vão irrigar então o esôfago.
A aorta torácica envia artérias esofágicas através da parte torácica. Então aqui está a aorta torácica mandando aqui as artérias esofágicas. A parte abdominal é suprida pelas artérias da artéria gástrica esquerda, um ramo do tronco celíaco. Então aqui embaixo nós temos aqui o tronco celíaco. Vejo aqui essas artérias gástricas proveniente do tronco celíaco, que vai irrigar então a porção inferior do esôfago. Vejamos agora as veias. Então as veias, elas acompanham geralmente as artérias. Então os vasos drenando o esôfago do sangue desoxigenado são chamados de veias esofágicas. Então aqui estão as veias esofágicas. Elas diferem em relação aos vasos para os quais seguem. Então nós temos aqui as veias esofágicas que vão irrigar aqui o esôfago. As veias esofágicas, numa vista anterior, nós temos aqui as veias esofágicas. Então as veias da parte cervical, aqui na região do pescoço, nós temos aqui as veias tireoideas inferiores. Então a veia tireoide inferiores, que são essas veias que vão então nutrir aqui o esôfago. A parte torácica é drenada por veias que seguem para o sistema venosos ázigos e hemiázigos. Olha aqui, ázigos e hemiázigos, que seria a parte então torácica. Então está aqui a parte torácica do esôfago. Os vasos da parte abdominal se abrem nas veias gástricas esquerda e curtas. Então nós temos aqui a veia gástrica curta e aqui embaixo nós temos a veia gástrica esquerda do estômago. A inervação esofágica. Então, como você sabe, você não consegue controlar voluntariamente o esôfago, porque ele é comandado pelo sistema nervoso autônomo. É um sistema involuntário. Então, é um controle involuntário do esôfago. O componente parasimpático da parte cervical é suprido pelo nervo laríngeo recorrente. Então, aqui está o nervo laríngeo recorrente, que é o componente parasimpático da parte cervical, que corresponde ao pescoço. Enquanto que as fibras simpáticas têm origem no tronco simpático cervical. Então nós temos o tronco simpático cervical, que é onde as fibras simpáticas têm a sua origem. A parte torácica do esôfago é inervada pelo plexo esofágico. Então aqui está o plexo esofágico, é um plexo nervoso aqui na região do esôfago torácico. Uma rede nervosa autônoma envolvendo o esôfago. Então, o componente parasimpático do plexo origina do nervo vago direito, enquanto as fibras simpáticas também emergem do tronco simpático que cursa ao longo do pescoço. Em contraste aos últimos dois, a parte abdominal, essa região aqui, do esôfago, é ligeiramente diferente. Então a inervação parasimpática vem do plexo nervoso esofágico, enquanto o componente simpático se origina
do 5º ao 12º nervos torácicos espinhais. Vejamos aqui algumas peças úmidas naturais. Então nós temos aqui uma hemiface, aqui seria a região do crânio, aqui a região nasal, aqui a região bucal. Veja aqui a língua, aqui nós temos a cartilagem epiglote, que é uma cartilagem ímpar da laringe, que tem a função de fechar aqui essa abertura que é a glote, evitando que o alimento caia aqui nas vias aéreas, caia aqui na traqueia. E aqui atrás da traqueia nós temos o esôfago. Então a epiglote fechando aqui a glote, o alimento vem e cai aqui no esôfago, que está logo atrás da traqueia. Nós temos aqui a região da laringe. Aqui nós temos mais algumas peças úmidas. Numa vista lateral, nós temos aqui a traqueia anteriormente. Posteriormente, nós temos aqui o esôfago. Veja que ele é bem, formato bastante estrias. Aqui, numa vista medial, nós temos aqui novamente a traqueia e aqui o esôfago. Aqui seria a região da faringe, boca, faringe, esôfago. E nessa outra figura, nós temos aqui o esôfago, aqui nós temos o cardia, que comunica o esôfago com o estômago, que é uma válvula chamada cardia. Então essa válvula, o que ela vai fazer? O alimento, quando ele chega aqui, essa válvula se abre, deixando passar o alimento então para dentro do estômago. Aqui nós temos o piloro e aqui o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Aqui nós temos uma vista da laringe, uma vista anterior. Veja aqui a traqueia. Vamos imaginar que atrás da traqueia está o esôfago. Aqui nós temos novamente a laringe, a traqueia, os brônquios, no caso o brônquio esquerdo, brônquio direito. E numa vista posterior, nós temos aqui a região da faringe e aqui já o esôfago. Aqui nós temos a traqueia. Veja que a traqueia ela tem esses anéis cartilaginosos anteriores que não se completam posteriormente. Então nós temos aqui posteriormente uma depressão onde se aloja então o esôfago, na parte posterior então da traqueia. Aqui nós temos o estômago, aqui o esôfago, cardia, aqui o piloro, que nós vamos falar quando a gente falar sobre o estômago, vamos entrar em detalhes, e aqui o chamado duodeno. Então, esôfago, cardia e estômago. E com isso, gente, nós encerramos então este estudo especial sobre o esôfago. Nós vamos falar numa próxima aula sobre o estudo especial do estômago. Seria a próxima porção do sistema digestório. Vimos a boca, faringe, esôfago. Então nós vamos ver posteriormente o estômago.